Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha a partir desse momento pelo www.ces.com.br. Estamos começando mais uma aula do nosso curso de Legislação Penal Especial nesta grande preparação rumo às provas de DPC, Delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. E sem muitas delongas, sem muito gueri-gueri, na aula de hoje nós vamos tratar de uma legislação extravagante, altamente importante, não só para a prova de DPC de São Paulo, mas para qualquer prova de Delta que você for fazer em qualquer lugar desse país. Por quê? Porque hoje o nosso tema é a Lei de Drogas, a Lei 11.343/2006. Não confundir com a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Lei de Drogas 11.343/2006. E por que é que eu já comecei a aula de hoje destacando a relevância, a importância do estudo dessa lei? Por dois motivos. Primeiramente, porque ela é a famosa pedra cantada na sua prova. Para quem não sabe o que é pedra cantada, é aquela questão certa de cair. Você, quando sentar para fazer qualquer prova de delegado de polícia civil, inclusive a sua do estado de São Paulo, você já senta na certeza que tem pelo menos uma questão versando sobre a lei de drogas. Então, o cara que tem uma boa noção sobre a lei de drogas, já garante uma, em alguns concursos, já aconteceu de cair até 3 questões sobre a 11.343. Então, você já sai na frente da concorrência aí, porque você já assegura pelo menos uma questão. E segundo, é que normalmente as questões versando sobre a lei de drogas, elas são questões baseadas em pegadinhas, em casca de bananas. A lei de drogas é muito cheia de minúcias, é muito cheia de entendimentos jurisprudenciais, é muito cheia de posicionamentos doutrinários conflitantes, até porque a sua aplicação é citadina, é cotidiana. Infelizmente, os crimes tipificados na lei de drogas estão entre os crimes mais comuns de acontecerem no dia a dia da sociedade brasileira. Se você já é policial, se você já trabalha na rua como PM, em delegacias como agente, como escrivão, dificilmente você vai ter um plantão para dizer, olha, eu tirei meu serviço e não teve nenhuma ocorrência baseada na lei de drogas, seja no tráfico, seja no consumo, seja no que for. Você não precisa trabalhar em delegacia especializada, não. Você pode tirar plantão em clínica geral, que são aquelas delegacias de área que você vai ter 3, 4, 5. Num plantão tranquilo aparece pelo menos uma ocorrência ligada à lei de drogas. E por isso mesmo, os institutos, as regras, o disciplinamento normativo é muito debatido. Todo mundo tem uma opinião sobre a lei de drogas. E o grande bizu é você saber qual o posicionamento dentro desses vários temas controversos a sua banca quer que você adote. E é exatamente isso que nós vamos fazer na aula de hoje. E a primeira coisa que nós vamos discutir dentro da lei de drogas, claro, nós analisamos a parte criminal, mais especificamente a parte dos crimes e das penas, e a primeira coisa que nós vamos analisar é o artigo, passei demais, eu quero é a caneta, vamos, caneta apareça, é o artigo 28, que diz, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Inciso 1, a advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2, prestação de serviços à comunidade. Inciso 3, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Parágrafo 1º, as mesmas medidas submete-se quem, para o seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe
plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Bom, vamos por partes. Eu vou isolar aqui esse parágrafo primeiro e vou deixar para analisá-lo daqui um pouquinho. Eu vou trabalhar logo com o caput do artigo 28. O caput do artigo 28 tipifica uma conduta que nós convencionamos chamar genericamente de consumo de drogas. Embora, tecnicamente, o verbo consumir não faça parte do núcleo do tipo, mas criou-se o conceito social que o que está tipificado no caput do artigo 28 é o que genericamente se chama de crime de consumo de drogas. E a partir do momento que eu faço essa colocação, nós já começamos a nos deparar com uma série de perguntas cabulosas, com uma série de temas, com uma série de dúvidas, inclusive, que permeiam a cabeça da galera e a galera fica sem saber como se posicionar. E talvez a maior de todas as dúvidas, o maior de todos os temas cabulosos sobre o caput do artigo 28 seja: a conduta tipificada no caput do artigo 28 é ou não crime? De todas as perguntas, talvez essa seja a mais primária sobre esse dispositivo normativo. Afinal, falando de um jeito bem rasteiro, o chamado consumo de drogas caracteriza ou não crime? Vou logo lhe dar o bizu. Para a realidade de uma prova de delegado de polícia civil, não é só aí em São Paulo não, em qualquer lugar que você for fazer, para a realidade de uma prova de DPC, o posicionamento que você deve adotar é que consumo de drogas é crime. Que o que eu tenho ao teor do artigo 28 do Código Penal Brasileiro é a definição normativa de um delito, é a definição normativa de um crime. Galera, cuidado. Existem doutrinadores que são altamente respeitados e fundamentados, que defendem a tese que a conduta de consumo de drogas, a conduta definida no artigo 28, não seria crime. Existe muita gente boa que defende a tese, que advoga a tese, que a Lei 11.343 teria promovido uma descriminalização do consumo de drogas. Outros doutrinadores defendem a tese que consumo de drogas seria infração penal sui generis, que fugiria à regra do conceito clássico de crime. Com todo respeito, permícia vênia, mas vocês não devem seguir este posicionamento ou estes posicionamentos. Giovanni, com isso você está dizendo que esse pessoal está errado? Não. Eu estou dizendo que esse posicionamento não é adequado para a realidade das provas de Delta. Na sua prova, você deve afirmar que a conduta descrita ao teor do artigo 28 caracteriza-se como crime. Não aconteceu, frise bem a negativa das minhas palavras, não aconteceu um processo de descriminalização do consumo de drogas. Esse troço é tão importante que eu vou dizer de novo e devagar. Com o advento da Lei 11.343/2006, não ocorreu um processo de descriminalização do consumo de drogas. O que nós tivemos, efetivamente, foi um processo de despenalização em relação às penas privativas de liberdade. A lei anterior, que é lá da década de 70, que era do ano que eu nasci, inclusive, 1976, ela punia consumo de drogas com a possibilidade de pena privativa de liberdade. A lei atual, não. Hoje não é mais possível a imputação de pena privativa de liberdade aos consumidores de drogas. Nesse sentido, nós podemos dizer que houve uma despenalização. Mas nunca falar em descriminalização. Ou de um jeito bem remoso, de um jeito bem rasteiro. Consumo de droga é crime, ponto. Morreu o boi, morreu Maria Preá. Ouviram o que eu disse? Para a sua prova,
consumo de drogas é crime. E acabou-se. Aí, com certeza, já tem aluno que nesse momento está, peraí, Giovanni, peraí que agora eu fiquei com dúvida. Ao teor da letra da lei, eu não tenho o verbo consumir. Os verbos que definem o tipo penal são adquirir, está em tela, minha diretora? Adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Drogas para consumo pessoal. Eu não tenho o verbo consumir. Tudo bem. Você não tem o verbo consumir, mas você tem que lembrar que os verbos explícitos no texto normativo, eles traduzem permanência delituosa. São verbos que indicam, são verbos que implicam condutas tendentes à permanência. Então perceba, o cara quer consumir um papelote de cocaína à noite. Durante a manhã, ele vai na boca de fumo e compra o papelote de cocaína. Na hora que ele adquiriu o papelote para consumo, ele já fez manifestar um verbo do tipo. Ele já incorre nisso que nós chamamos vulgarmente, nisso que nós chamamos genericamente de crime de consumo de drogas, ele já incorre no verbo adquirir. Vamos imaginar que esse indivíduo seja obstado, está andando em via pública, é parado numa fiscalização de rotina, num baculejo, numa abordagem policial, e ele é encontrado com um cigarro de maconha. Ele está trazendo consigo aqui no bolso um cigarro de maconha, objetivando consumir a droga quando chegar em casa. Embora ele não tenha efetivamente queimado a maconha, embora ele não tenha efetivamente realizado o consumo, mas ele já incorre em um verbo do tipo, que é o verbo trazer consigo, que é a conduta trazer consigo. Melhor dizendo, a natureza é permanente nesse caso. Na hora que ele está trazendo consigo a droga, objetivando, desejando, querendo, a posteriori realizar o consumo, acabou-se, ele já cai aqui no tipo do artigo 28. Vamos imaginar uma terceira situação? Vamos imaginar que o cidadão esteja sentado em uma praça pública queimando uma pedra de crack e seja obstado nesse momento por uma guarnição policial. Ele pode ser enquadrado ao teor do artigo 28? Claro que pode. Óbvio que pode. Ele está consumindo, ele está queimando a pedra de crack, mas ele tem a droga consigo. Ele traz a droga junto a si, a droga está nas mãos dele. Logo, óbvio e evidente, eu posso imputar a este indivíduo os termos do artigo 28. Então, em que pese não existir o verbo consumir na letra da lei, as condutas que antecedem o efetivo consumo, adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo drogas, desde que tais condutas objetivem o consumo pessoal, são elementos primazes de caracterização do crime tipificado ao teor do artigo 28. Então, não adianta inventar. Para sua prova, consumo de droga é crime. Mas eu vou mais longe. Alguns doutrinadores questionam se seria possível a caracterização de crime sem a imputação de pena privativa de liberdade. Como eu disse a vocês, a Lei 11.343, em relação às penas privativas de liberdade anteriormente imputáveis ao consumo de drogas, ela promoveu efetivamente uma nítida despenalização. Nós não temos previsão normativa de pena privativa de liberdade imputável a consumidor de drogas. Voltando lá para o artigo 28, você vai reparar que as três penas primárias, as três penas padrões que podem ser imputadas ao consumidor de drogas são advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. A lei não fala em cadeia. A lei não fala em detenção, a lei não fala em reclusão. E daí alguns doutrinadores questionarem se seria razoável, se seria possível você tipificar crime se não existe previsão normativa de pena privativa de liberdade. E esse questionamento elencado por alguns deriva de uma análise lá
da lei de introdução ao Código Penal. Quando nós vamos analisar a lei de introdução ao Código Penal, um dos primeiros institutos com o qual nós nos deparamos é com aquela história de que crime é tudo aquilo que a lei imputa de forma exclusiva, de forma cumulativa com a multa ou alternativa, pena privativa de liberdade. Existe um conceito clássico e muito arraigado ao direito penal brasileiro que para que uma conduta seja crime, é necessário que a lei preveja reclusão ou detenção a esta conduta. É necessário que a lei preveja pena privativa de liberdade imputável a esta conduta. Seja essa pena privativa de liberdade imputável de forma cumulativa com uma multa, de forma alternativa com a multa, mas sempre pela lógica, pelo conceito expresso lá na lei de introdução ao Código Penal, sempre teria que ter, para podermos caracterizar um crime, a imputação normativa de pena privativa de liberdade. Com base nisso que consta na lei de introdução, muitos dizem, olha, se não tem pena privativa de liberdade imputável ao consumo de drogas não é crime. Pessoal, essa ideia, vamos dizer assim, expressa pela lei de introdução ao Código Penal, é uma ideia anacrônica, ultrapassada e altamente obsoleta. Esse posicionamento da lei de introdução já foi superado e muito pela doutrina, pela jurisprudência e pelos novos posicionamentos legislativos, pelos novos posicionamentos normativos. É notório nos últimos 10, 15 anos, eu vou até mais longe, é notório nos últimos aí talvez 25 anos, que a nossa legislação ela vem buscando outros meios punitivos diversos da pena privativa de liberdade. Eu sou um ferrenho defensor que pena privativa de liberdade não serve para todos os delitos. Eu, particularmente, sou muito, mas muito favorável à ideia do direito penal do inimigo. Eu acho que nós precisamos ter penas severas e privativas de liberdade apenas para certos crimes, apenas para certas circunstâncias. Mas em outras circunstâncias, em minha opinião, as penas privativas de liberdade, elas são um desvirtuamento, eu falei um desvirtuamento, do objetivo primário da imputação punitiva. Mas isso é o que eu penso. E o que eu penso não vale para a prova. Para a prova vale o que entende a doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária e a lei. E seja na doutrina, seja na jurisprudência ou seja na lei, é patente, é evidente que existe uma busca, uma preocupação pela criação de institutos punitivos diversos, diferentes da imputação de penas privativas de liberdade. A lei dos juizados especiais criminais, na verdade a lei dos juizados especiais, entre eles o GECRIM, o Juizado Especial Criminal, a lei 9099/95, entre os princípios básicos de funcionamento do GECRIM, previstos na lei 9099/95, está a imputação de penas que não sejam privativas de liberdade. A busca de soluções para a lide penal que não passe por penas privativas de liberdade. A possibilidade de substituição de PPL por PRDs, de penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito, previstas ao teor do artigo 43, 44 e seguintes do Código Penal, é uma outra demonstração que o nosso código busca meios, que nossa legislação como um todo busca meios alternativos de punição que não as penas privativas de liberdade. Então, hoje, se considerar que eu só poderia ter um crime se no texto normativo houvesse previsão e imputação explícita de reclusão ou detenção, isso é uma postura anacrônica. Isso é uma postura que não está condizente com a atual lógica do ordenamento penal brasileiro e que, claro, não deve ser seguida por vocês. Ainda que não exista possibilidade de cadeia para o consumidor de drogas, ainda que a lei não fale nem em reclusão, nem em detenção, o crime de consumo de drogas deve ser reconhecido. A conduta de adquirir,
ter, transportar, guardar, trazer consigo drogas para consumo pessoal deve inequivocamente ser entendido como crime. E aí vem um terceiro grande tema cabuloso, um terceiro grande questionamento que deve ser feito a você. Seria possível a arguição de criminalidade de bagatela em relação ao consumo de drogas? Porque, veja, eu estou partindo da premissa que consumo de drogas é crime. Aí algumas pessoas podem questionar, tudo bem, mas será que nós poderíamos arguir criminalidade de bagatela sobre o consumo de drogas? E aí eu vou precisar abrir um parêntese lá da parte geral do direito penal. Vocês devem lembrar que o reconhecimento do princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela, no caso concreto, afasta a tipicidade. Se eu digo que tem insignificância, não tem crime. A maior de todas as consequências do reconhecimento da insignificância é que ela suscita a tipicidade da conduta. Ela elimina o crime. Aí algumas pessoas dizem assim, tudo bem, nós consideramos que consumo de drogas é crime tipificado ao teor do artigo 28 da Lei de Drogas. Mas seria possível o reconhecimento da insignificância em relação ao consumo de pequena quantidade de drogas como forma de se suscitar a atipicidade da conduta. Isso na minha terra se chama cobrir um santo e descobrir outro. Na minha terra nós costumamos dizer, eu sou do interior do Ceará, criado no sertão pernambucano, e a gente costuma dizer que ninguém deixa os santos da casa cobertos. É muito comum você chegar no interior e toda casa ter aquele oratório, aquele santuário com as imagens dos santos, da devoção do homem nordestino. E não se cobre santo. Aí algumas pessoas falam assim, não, mas eu vou tirar o pano que está cobrindo Santo Antônio e vou botar para cobrir São Francisco. Não adianta. Você não fez nada. Porque o certo é não ter nenhum santo da casa coberto. Daí que vem a expressão, descobrir um santo para cobrir outro. De nada adiantaria nós considerarmos que consumo de droga é crime nos termos de tipificação ao teor do artigo 28 e depois dizer que é possível a arguição de criminalidade de bagatela em relação ao consumo de drogas. Eu estaria nesse momento considerando um crime e desconsiderando logo em seguida. Porque a insignificância gera atipicidade. E é por isso que eu recomendo que vocês adotem o posicionamento de não ser possível. Estão vendo a negativa das minhas palavras? Não ser possível o reconhecimento de insignificância em relação ao consumo de drogas. Ainda que o agente seja encontrado com pequena quantidade de drogas para consumo pessoal. O cara foi encontrado com um cigarro de maconha para consumo pessoal, 2 pedras de crack, um papelote de cocaína, um comprimido de êxtase. Isso é insignificante? Não. A caracterização do crime deve existir. E aí, antes que alguém fique encafifado com dúvida. Mas, Giovanni, existem decisões do STF reconhecendo insignificância em consumo de drogas. Veja, não existem decisões no plural. Existe uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, salvo o melhor juízo, relatada pelo ministro Luiz Fux, que se reconhece, ou onde se reconhece insignificância no consumo de drogas. Mas esse posicionamento é minoritário. O posicionamento amplamente consolidado no STF é no sentido de que não se argue insignificância em sede de consumo de drogas. Ouviram o que eu disse? Claro, se você for lá para o site do STF pesquisar o tema, você vai encontrar um julgado. Só tem um, reconhecendo insignificância em consumo de drogas. Mas, como eu disse, trata-se de uma decisão monocrática e é um posicionamento altamente minoritário. Na sua prova, você deve, óbvio, seguir o posicionamento dominante do tribunal. E o posicionamento dominante no STF é pelo não cabimento de insignificância em sede de consumo de drogas. E eu tomei a liberdade de separar o julgado do STF
mais recente sobre o tema. Como nós estamos falando de julgado mais recente, eu preciso datar a aula, porque eu não sei quando é que você vai estar assistindo essa aula. Pode ser que no dia que você esteja assistindo já exista julgado mais recente do que esse a qual eu estou me referindo. Até porque a jurisprudência é uma coisa que todo dia está aparecendo, todo dia tem julgado novo, você sempre tem que estar ligado. Hoje é dia 15 de outubro de 2013, terça-feira, 15 de outubro de 2013. E hoje, o que nós temos de mais recente no Supremo sobre o tema é esse julgado que minha diretora está botando em tela para vocês. Ele é do dia 17/9 de 2013. 17 do mês passado. Não tem 30 dias. Ele vai completar 30 dias daqui a 2 dias. É o agravo regimental no recurso extraordinário, número 728.688, Distrito Federal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 728.688, Distrito Federal. O relator foi o Fux, foi o ministro Luiz Fux. E qual foi a discussão nesse julgado? Vejamos a ementa. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Posse de entorpecentes, uso próprio, princípio da insignificância, foi o que a defesa pediu, como forma de gerar atipicidade. Legislação infraconstitucional, matéria com repercussão geral, rejeitada pelo plenário virtual no julgamento lá do habeas corpus 747.522. Impossibilidade. Em outras palavras, o STF diz que, em termos consolidados na sua jurisprudência, é impossível a arguição de insignificância em consumo de drogas. Inclusive, tinha sido levantado no ano passado a possibilidade do Supremo declarar repercussão geral quanto a isso. E o Supremo disse que não havia repercussão geral a ser discutida. Não tem insignificância em consumo de drogas. Esse é o posicionamento dominante. E eu queria aproveitar, inclusive, para chamar a atenção de vocês de um trechozinho aqui do julgado que diz, achei, submete-se às penas do artigo 28 da Lei de Drogas quem, por vontade livre e consciente, guarda ou traz consigo para uso pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Não há de falar em atipicidade do delito por haver pouca quantidade da substância entorpecente, já que o crime descrito no artigo 28 é de perigo abstrato para a saúde pública, por ser capaz de gerar dependência física-química, de maneira que o legislador entendeu por bem manter a tipicidade da conduta, ainda que sem aplicação de penas restritivas de liberdade. Aqui, o Supremo está dizendo, com palavras mais técnicas e mais chiques, o que eu coloquei para vocês desde o primeiro momento desse bloco. Consumo de droga é crime. Não dá pena privativa de liberdade, mas é crime. E não é possível se arguir, não é possível se buscar reconhecimento da insignificância em sede de consumo de drogas. Mas tem mais temas cabulosos que podem ser questionados a você. Um outro tema possível de lhe ser perguntado na prova é: como deve ser tratada a situação em que o indivíduo já consumiu a droga e não mais detém a droga em seu poder? Isso é um questionamento que me é feito muito pelos alunos que já trabalham na seara policial. Eu tenho muito aluno que é escrivão, que é agente de polícia, que faz nossos cursos aqui na preparação, no estudo para o cargo de delegado. E de vez em quando eu encontro o pessoal, principalmente a galera aqui do Recife, eu bato pelado, eu jogo o meu futebolzinho semanal com a galera, muitos deles já trabalham na polícia, e de vez em quando alguém chega e me faz essa pergunta: professor, vamos imaginar que o cara seja encontrado depois de ter consumido a droga. A PM, quando abordou o cidadão na rua, ele não tinha mais a droga. Ele já tinha consumido a droga.
Qual é o tratamento que pode ser dado? Tratamento no sentido penal, processual penal, que pode ser dado. Como assim, Giovanni? Eu não visualizei a situação hipotética. Vamos imaginar que o cara está em via pública fumando crack, queimando lá uma pedra de crack. Alguém passou, viu, através do telefone, acionou o CIODES, o Centro Integrado de Operações de Defesa Social, o 190. O 190 empenhou uma guarnição e a guarnição, quando chegou lá, o cara não tinha mais droga nenhuma. Ele já tinha feito, já tinha ingerido o entorpecente, já tinha queimado a perronha, a pedra de crack e não tinha mais droga nenhuma com ele. Mas ele estava notoriamente sobre os efeitos da droga. Ele estava notoriamente sobre os efeitos do consumo da substância entorpecente. E aí? Qual deve ser o tratamento penal e processual penal nesse caso concreto? Quer saber? Clica na segunda parte da aula de hoje que eu te digo.